Olá, meu amigo, minha amiga, é um grande prazer retornar com o programa Visão em Ação 3.0, estreando sempre às terças-feiras, às 10 da noite, no canal 6 da TVC. E a partir de quarta-feira, disponível também no YouTube. É uma alegria muito grande para nós hoje recebermos a professora Athalia Canella para falar sobre modelos alternativos de educação, mais precisamente sobre a metodologia Waldorf, que tem feito a diferença não só em Nova Friburgo, mas em várias regiões do nosso país e mesmo do mundo. Professora Athalia, agradecer pela sua presença, pela sua participação conosco e pedir para inicialmente você se apresentar, falar da sua formação, da sua experiência, tudo aquilo que aconteceu até culminar com essa ligação tão forte com a metodologia Waldorf e com as escolas que nós temos em Nova Friburgo. Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E eu sou a Athalia Abreu Canella, sou de Nova Friburgo, nasci e cresci aqui, estudei na Escola Carlos Cortes, no Catarcione, e foi impressionante que a minha trajetória educacional, eu sempre fui uma criança que dei trabalho. Então eu sempre tive alguns professores tendo que me oferecer algo a mais do que eu tinha na sala de aula. Então eu fui uma aluna que eu pude fazer teatro na escola, pude cantar, pude participar de jogos. Então eu sempre percebi que algo a mais me era oferecido dentro da escola. E aí terminei os estudos, fui fazer formação de professores. Eu falei, acho que é esse caminho que eu quero para a minha vida, e fui para o Instituto de Educação de Nova Friburgo. E lá tive a oportunidade de conhecer mestres maravilhosos, Nilton Batista, Raquel Nader, Ângela Burnes, Rose Borges, e foram mestres na minha trajetória de me sensibilizar e perceber que o aluno está ali uma esponjinha para sugar tudo que eu poderia oferecer. E foi no Instituto de Educação que eu pude conhecer a pedagogia Waldorf, através do Tião Guerra, da Lúcia Casoy. E quando eles apresentaram para mim, foi uma coisa muito prática. Eles não vieram com uma teoria muito pesada. E através de música, desenho, sensibilização, flauta, acolhimento, eu falei, é isso que eu quero para a educação. E foi assim uma paixão juvenil e que perpassa a minha vida até hoje. E aí fui fazer estágio, uma jovem lá, indo de Toyota pela estrada de chão, muito entusiasmada, muito feliz com tudo que eu via lá, e me mantive nessa perspectiva de poder ter essa oportunidade de aprender a fazer de um jeito diferente. Aí terminei os meus estudos, trabalhei 1 ano na prefeitura como alfabetizadora e já querendo colocar em prática o que eu tinha vivenciado. E foi muito prazeroso. Na minha primeira turma de alfabetização, eu tinha já alunos com distorção séria-idade. E aquilo me inquietou muito, de que assim, por que tem crianças que aprendem e crianças que precisam de um tempo maior para aprender, né? O que é esse limiar, né? Essa diferença? E aí me afastei por 1 ano da educação e tive a alegria de receber o convite da própria Escola Vale de Luz de ir trabalhar lá. Aí foi realizador eu poder retornar àquela escola, retornar àquela pedagogia, mas de forma já profissional. E aí, ao estar lá, eu fui direto fazer o seminário em Campinas. Foram 3 anos indo para São Paulo, uma vez por mês, no final de semana por mês. E aí pude conhecer várias escolas nesse percurso para fazer estágio, mestres maravilhosos, Peter Biekark, Áurea Machorro,
que contribuíram para esse meu aprendizagem. Foi buscar na fonte mesmo, né? Exatamente. E a pedagogia Waldorf foi encantador porque me trazia a fundamentação que amplia essa visão do ser humano, mas era algo muito prático, não é algo difícil de se fazer. Né? Mais humano, mais acolhedor, né? Exato. E aí eu trabalhei 14 anos na educação infantil e nos últimos 5 anos eu me dediquei ao ensino fundamental, que dentro da pedagogia Waldorf o professor acompanha a classe do 1º ao 5º ano. E aí eu peguei o meu grupinho da educação infantil e segui. Então eu tive a oportunidade de alguns alunos dar aula por 8 anos. Muito bacana. Peguei lá desde os 3 aninhos. E aprendi junto com eles, né? Aprendi muito com eles. Aliás, o verdadeiro professor é aquele que mais aprende, né, com os alunos, né? E aí, nesse caminho, eu fiz recursos especiais dentro da pedagogia Waldorf, que se chama Extra Lesson, que é aquela pergunta que eu fiz lá no meu 1º ano como alfabetizadora, de que assim, por que não aprende? E aí eu fui atrás também dentro da pedagogia Waldorf, recursos para tirar essas barreiras que impedem o aprendizado, né? E foi um aprendizado maravilhoso que eu cada vez mais acredito nesse jeito de desatar alguns nozinhos na criança para o aprendizado. E aí, assim que eu assumi o ensino fundamental, eu fui fazer licenciatura em pedagogia pela UERJ, com a oportunidade de fazer pelo Polo CEDERJ, né? Polo CEDERJ. Que foi maravilhoso. Outros tutores também que moram no meu coração, Cristina Arão, Rosali, Renata, Alfredo, pessoas que me acolheram muito nessa trajetória, né, da universidade. E aí eu me formei pedagoga junto com essa classe que eu acompanhei do ensino fundamental. E aí, quando eu recebi o diploma, eu lembro que o João Felipe falou: e agora, professora, o que você vai estudar? Né? Então, ele percebia em mim uma professora que era inquieta, né? Que precisava sempre estudar mais, né? E aí eu falei: João Felipe, quero sim, vou fazer pós-graduação, quero fazer mestrado. E aí ele olhava para mim com aqueles olhinhos de que assim, ai, que bom que eu tenho uma professora que gosta de estudar, né? Que se entusiasma com o estudo. E aí, esse ano, o Vale de Luz pediu para que eu fizesse esse caminho de formação dos professores que chegam para a gente todo ano com aquele mesma vivacidade que eu cheguei no Vale de Luz, nos chegam professores assim. E com indagações também, né? Exato, e com questionamentos, e com vontade de aprender, com vontade de fazer essa pedagogia, né? Então, aí eu tô com essa nova tarefa. Um novo desafio, né? E como é que você poderia sintetizar para a gente já está caminhando agora para o final do primeiro bloco, o que significaria a metodologia Waldorf dentro de um contexto em que você tem um modelo tradicional de ensino, né? Uma expectativa que é meio que padrão por parte das famílias que colocam seus filhos nas unidades educacionais, uma pincelada inicial para que depois a gente possa desenvolver mais. O currículo é uma política pública, né? Então, assim, o professor precisa se preparar para oferecer para a criança o mesmo currículo que a escola vizinha está oferecendo. Então, não há um diferencial curricular. O diferencial é o como se faz, o como se encanta, o como se atrai todos os sentidos da criança nessa trajetória educacional, né? Então, é através da arte.
praticar arte todos os dias, da mesma forma que nos alimentamos, mas nos alimentando, esse pão pode ser um pão diferente todo dia, né? Essa aula, esse alimento educacional, ele pode ser diferente, né? E aí esse caminho é através da arte, fazer a arte, sensibilizar através do canto, da poesia, da declamação, do desenho, do teatro. Então, é aprender com todos os sentidos. Muito bacana. Excelente, professora. Já ficou com gostinho de quero mais aqui para o segundo bloco. Já retornamos com o programa Visão em Ação 3.0, recebendo hoje a professora Athalia Canella, falando sobre a metodologia Waldorf no modelo educacional na nossa cidade e também com repercussões no país e no mundo. Já retornamos. Quando pensa em escola, você já sabe a fórmula. Horário, uniforme, caderno. No Miosotis tem tecnologia nessa equação. Tem preparação para o vestibular. Tem contato com a terra e com a natureza. Tem esporte e saúde. E muito espaço para brincar. Miosotis. Educação muito além da fórmula. Este mês é um mês muito especial para o Bazar da Opção, não é, gente? Isso aí! Isso aí! O Bazar da Opção está fazendo 20 anos. É isso aí, 20 anos, graças a quê? Os nossos clientes, né? Nossos clientes e amigos que estão sempre prestigiando o Bazar da Opção. Então nós preparamos o quê? Muitas ofertas mesmo. Então vem pra cá, gente, comemorar os 20 anos de aniversário do Bazar da Opção. É isso mesmo, tá toda a equipe aqui preparada para receber todos os clientes com o maior carinho, a equipe, que nós devemos tudo também à equipe, aos clientes, não é verdade, gente? Afinal de contas, o Bazar Opção e a história dele só existe por causa de vocês. Então vamos com a gente comemorar? Parabéns pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Uhul! Vem pro Bazar da Opção você também! Vem! Bazar da Opção! Você tem diploma de curso superior? Ah, ainda não, Fara. Não dá tempo, né? Ainda com essa crise ainda, isso não dá. Ah, mas com a Unopar, agora dá. A Unopar é a líder em EAD no Brasil, com o dobro de alunos da segunda colocada. É a única com aulas presenciais, transmitidas ao vivo. Vestibular agendado Unopar. Inscreva-se. Ainda dá tempo de estudar na maior e melhor universidade do Brasil. Veja só, o vestibular é agendado. Você agenda o seu dia e a sua hora. E a grande vantagem, matrículas R$ 59,00 para qualquer de nossos cursos. E o mais importante, agosto e setembro, você dilui nas suas parcelas que vem por aí. Então, gente, não tem o que esperar. Vamos estudar e vamos estudar onde? Na maior e melhor universidade à distância do país, que é a Unopar. Vem para cá, agende a sua prova, ainda dá tempo. Você está vendo este anúncio? Seus clientes também. Quando você anuncia, a sua marca é vista. Seus produtos e serviços são conhecidos e comentados. Sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. Anuncie, venda mais, fortaleça a sua marca. Anuncie com o melhor custo-benefício. Sua marca em mais de 30 mil casas, mais de 90 mil pessoas. Anuncie aqui. 2523-1909 ou 3016-1746. Retornamos com o programa Visão em Ação 3.0, recebendo essa semana a professora Athalia Canella, falando sobre o modelo Waldorf de ensino. Professora Athalia, no primeiro bloco já tivemos aí um panorama muito interessante de todo o trabalho e até da fundamentação e especificamente de como você se vinculou a esse trabalho. O que você poderia falar sobre o contexto no qual surge essa metodologia Waldorf, o próprio nome, da onde vem, quais foram os fundadores, quais foram as pessoas mais importantes nesse cenário, para que a gente possa, num certo sentido, desmistificar, né? Eu sempre fui um grande defensor do trabalho de vocês, entendo que é uma metodologia extremamente sintonizada com as demandas mais prementes da nossa sociedade
que é a humanização, é o respeito ao próximo, é o acolhimento, é o desenvolvimento pleno, né, da sensibilidade humana, e às vezes isso não é compreendido por aqueles que pensam dentro da caixinha, como se fala, né, popularmente. Então eu queria que você pudesse falar para os nossos amigos e amigas o contexto em que surgiu e de que forma tem sido desenvolvida essa metodologia, não só aqui no Brasil, não é uma coisa localizada, né, para que todos nós possamos conhecer mais detalhes. Bem, a pedagogia Waldorf surgiu num contexto da Alemanha arrasada pela Primeira Guerra. Rudolf Steiner foi um estudioso, filósofo, escritor e conhecedor de uma ciência espiritual. Então ele se vinculou à humanidade e percebeu o seu legado de que o ser humano ele precisava se apropriar do seu corpo, da sua alma, do seu espírito e se vincular ao seu tempo e ao seu local. Então, ele fazia muitas inferências com escritores daquela época, né? Então ele não foi um criador do nada, né? Ele estava sempre se referindo a Goethe, Schiller, para também se inspirar nas suas produções, né? Ele foi tutor de uma família de 4, e nessa família tinham 4 filhos, porque naquela era não tinha o professor, não tinha a escola ainda institucionalizada, né? E nessa família, um dos filhos tinha hidrocefalia. Era já um garoto e mal sabia falar, mal sabia ler e escrever. E ele, já nessa relação de tutor, ele já desenvolveu a pedagogia curativa, de como ensinar uma criança que tem uma barreira tão grande para o aprendizado. E ele foi brilhantemente feliz nas suas atuações com essa criança se formou médico e pôde se desenvolver plenamente dentro das suas capacidades e habilidades. E aí, quando Steiner vê a atrocidade do ser humano, a capacidade do ser humano de menosprezar o outro e se sentir maior diminuindo o outro, ele ficou muito preocupado de que assim algo precisava ser transformado no ser humano. O ser humano precisava encontrar mecanismo de autoajuda para que isso não voltasse a acontecer. E no contexto da Segunda Guerra, uma fábrica de cigarros, Waldorf Astoria, tinha lá os seus funcionários trabalhando e o dono dessa fábrica, Emil Moltke, estava indo muito bem, graças a Deus, porque o cigarro era um alento para os militares, né? Então o cigarro ele trazia um conforto para um momento de tanto estresse. E aí a produção era muito grande, ele tinha muito dinheiro e ele não sabia o que fazer com aquele dinheiro. E ele tinha contato com Steiner, com os ensinamentos da antroposofia, e aí ele quer que Steiner usasse esse jeito de desenvolver o ser humano com os seus funcionários, já adultos. Mas eles perceberam que com adulto é diferente. Com adulto o processo precisa ser de autoeducação, eu preciso querer mudar. E aí até que Emil Moltke teve a ideia de que assim, então vamos fundar uma escola, vamos fazer esses ensinamentos já com as crianças pequenas, e é lá que a gente vai fomentar toda a transformação da sociedade. E aí Steiner se dedicou a fundar a primeira escola Waldorf de Astoria, dos filhos dos funcionários dessa fábrica de cigarro. E a ideia
principal, né, nesse primeiro movimento dessa escola foi oferecer para as crianças o que elas não tinham, porque a Alemanha estava arrasada, né? Não tinha nem esperança, né? Eles ficaram numa situação de desalento muito grande. Então, fomentar na criança o desejo de aprender, o desejo de desenvolver, o desejo de crescer foi o desafio. Então, assim, não tinham alimento, muitas das vezes. A crianças órfãos, muitas crianças órfãos, né? E com um sofrimento sofrimento emocional, isso, muito abalado. Então, o professor tinha que entrar em sala de aula com uma exigência diferente. Não dava para exigir um aprendizado só intelectual. Precisava resgatar toda uma autoestima, precisava resgatar toda uma... a esperança de... Basicamente a esperança, né? E aí, Steiner pôde escolher professores, né, para começar o estudo para formar essa primeira escola Waldorf. Então, Steiner teve os melhores professores. Ele pôde escolher, assim, professores gabaritados e com vontade de colocar isso em prática. E aí, em 1919, é fundado a primeira escola Waldorf, com esse olhar para desenvolver o ser humano no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, através da arte. Da arte. Então, isso significa que dentro aí de 2 anos, mais ou menos, nós vamos ter uma comemoração muito bacana aqui. Professora, você já falou um pouquinho desses detalhes que diferenciam, né, a metodologia Waldorf em relação a outras metodologias. Quais são as unidades educacionais aqui em Nova Friburgo que contam com essa metodologia hoje? Hoje nós temos a escola Vale de Luz, que esse ano completou 26 anos de existência no município, 20 com esse vínculo com o poder público municipal. E nós temos a escola Cecília Meirelles, lá no Cascatinha, que também desenvolve essa metodologia de envolvimento com a comunidade e de formação desse professorado, né, dessa equipe de professores. Então são 2 unidades. E a escola, na verdade, a Associação Comunitária Vale de Luz é o grande guarda-chuva que coordena as ações. Isso. Nós estamos numa fase de transição. Agora as obras, né, como a gente chama, ganharam autonomia, ganharam o espaço no seu fazer. Então, estamos vivenciando uma fase muito bonita em que as próprias escolas estão tendo as suas próprias associações. Então, os pais e os professores estão assumindo essa nova associação para trabalhar em prol das suas unidades escolares. E isso faz parte até mesmo da própria filosofia, né, do modelo educacional, em que as pessoas compartilham responsabilidades, né? Muito interessante. Passou muito rápido esse segundo bloco. Espero que a gente consiga dar conta de todos os temas no nosso terceiro e último bloco. Estamos recebendo hoje a professora Athalia Canella, um bate-papo maravilhoso sobre metodologia Waldorf, a sua origem, contexto, as suas características principais, o seu impacto, né, junto às crianças, junto às famílias, enfim. Eu tenho certeza que aqueles que acompanharem atentamente vão poder conhecer a fundo uma metodologia que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão e Ação 3.0. Somente um lugar pode lhe oferecer o melhor almoço self-service, bem no centro da cidade, com um delicioso churrasco e toda a riqueza da culinária japonesa. Churrasquinho gourmet. E à noite, você ainda pode desfrutar de um delicioso rodízio de churrasco com comida japonesa liberada por apenas R$ 44,90 por pessoa, além do chopp Brahma na caneca 0 grau, pertinho de você, no Vilisal Center, em frente à Praça Dermeval Barbosa Moreira. Churrasquinho Gourmet, restaurante e churrascaria.
Na hora de construir, o que conta para você? Meu nome é Gilmar, sou profissional da construção há mais de 20 anos. Para mim, a obra não pode parar e a Vermar tem a melhor entrega da região. Vermar, para construir ou reformar, conte com a gente. Betalar, segurança eletrônica. A Ótica Vista Preciosa, a Ótica do Serjão, juntamente com Agora Faz, traz uma novidade para você. Campanha Empresas da Sorte Agora Faz. Em todas as suas compras, você vai concorrer a vários prêmios. Uma geladeira duplex, um celular Galaxy S7, uma moto Yamaha Factor, uma TV Smart 32 polegadas. E você vai ficar fora desta. Para concorrer, é só vir às Óticas Vista Preciosa, as Óticas do Serjão. Comprar e torcer, uma campanha da Agora Faz. Apoio IA Motor, SAF, Stan, a Voz da Serra, a Cianf, Programa Na Boca da Galera e Ótica Vista Preciosa, a Ótica do Serjão. Um ensino de qualidade é construído diariamente e de forma constante. E há 25 anos, o Centro Educacional Crescer oferece uma estrutura completa para o desenvolvimento dos alunos, através de um ensino personalizado para um melhor aproveitamento. O Centro Educacional Crescer está localizado bem pertinho de você, no bairro das Brownies, em uma área ampla e com muito verde. Centro Educacional Crescer, aprendizado que marca a vida. Matrículas abertas, do maternal ao 9º ano. Rua Euclides da Cunha, número 20, Brownies, 2523-3172. Na hora de abastecer seu veículo, vá direto ao posto Vila Guarani. Lavagem, lubrificação, abastecimento e troca de óleo. Aqui você encontra ótimo atendimento com profissionais capacitados para executar um trabalho rápido e eficiente. Além disso, sempre tem uma promoção diferenciada para você. Posto Vila Guarani, combustível com qualidade e preços imbatíveis. Avenida Emil Cleff, 71, bairro Ipu. Telefone 2521-1477. Retornamos ao programa Visão em Ação 3.0, estreando sempre às terças-feiras às 10 da noite com um novo programa e a partir de quarta-feira também disponível no canal da TVC no YouTube. Hoje nós estamos recebendo a professora Athalia Canella, falando sobre a metodologia Waldorf, as suas características distintivas em relação a outras metodologias. E professora, pela natureza do trabalho que vocês desenvolvem, eu tive já a oportunidade de visitar as 2 unidades educacionais aqui em Nova Friburgo. As pessoas tendem a acreditar e achar que uma escola com esse modelo ela não seria possível ser pública, pelo investimento, pelos materiais que são utilizados. E na verdade nós temos aqui em Nova Friburgo uma experiência que tem êxito significativo exatamente vinculada à Secretaria Municipal de Educação através de uma parceria respeitada à autonomia pedagógica das unidades. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa reflexão. A metodologia Waldorf, ela deveria ser única e exclusivamente privada ou realmente abre um espaço importante para uma nova alternativa na área pública? Steiner, ele, ao criar a primeira escola Waldorf, ele pensou para todas as crianças e qualquer criança. Então, na primeira escola Waldorf, estudavam os filhos dos funcionários da fábrica de cigarro, os filhos do dono da fábrica e os filhos dos antropósofos. Então, era uma clientela mista. E nessa qualidade de ser mista, crianças são crianças independente da conta bancária dos pais. Necessitam ter a oportunidade de desenvolver todas as habilidades que ela tem latente a ser desenvolvida. Então, Steiner, em momento nenhum, pensou que a escola deveria ser desvinculada ao Estado. Ele até, num dos livros dele, A Arte de Educar,
ele aponta de que os alunos Waldorf, ao serem submetidos às avaliações do Ministério de Educação, deveriam ser os melhores alunos, porque eles tiveram a oportunidade de receber o conhecimento de forma a contemplar todo o seu corpo, todo a sua, seu psicológico e o seu pensar. Então seriam alunos nota 10. Seriam alunos que dariam conta de passarem exames e mostrar habilidades sociais mais construtivas. Então, partindo dessa ideologia, por que no Brasil a maioria das escolas são particulares? Tem aí uma pergunta para nossa reflexão. Exatamente, uma reflexão. Por que justamente no Brasil essa pedagogia Waldorf, a pedagogia Waldorf não atingiu o poder público? Mas o Vale de Luz é pioneiro nisso, porque os fundadores, Tião e Mariane, eram educadores e tinham um vínculo muito forte com a arte, com a cultura. E eles queriam unir esses mundos que eram muito similares. E quando eles conhecem a pedagogia Waldorf, eles percebem que o que eles queriam fazer já existia algo que era realizado. E como eles eram educadores públicos, era o terreno fértil, né? Que tinha todo tipo de crianças que aprendiam e crianças que não aprendiam, todas no mesmo espaço. E aí, através da pedagogia Waldorf, conduziu a arte e o aprendizado de forma plena. Então, essa é uma realidade do Brasil, não é uma realidade de todas as escolas Waldorf do mundo. Então, na Holanda, todas as escolas Waldorf são públicas e tem essa parceria com o poder público porque é a comunidade que decide qual é o perfil pedagógico que eles querem para os filhos. Então, e aí o Estado só cabe subsidiar, porque a decisão e a escolha precisa ser do corpo docente e da comunidade em qual a escola está inserida. Então, esse foi o ideal que Steiner teve, né? Foi isso que ele idealizou, né? Então, digo que é fácil? Não é. Porque nós somos sempre olhados como os diferentes, os subversivos, os diferente, os que... Né? Mas... Que não seguem os modelos tradicionais de ensino, né? Mas que têm uma contribuição importantíssima porque focam na formação plena do ser humano, né? E não apenas na característica de um letramento, embora também tenha, obviamente, como você mesmo falou, mas acaba desenvolvendo habilidades que hoje estão em sintonia com o que as grandes lideranças, até mesmo nas áreas empresariais, educacionais, acabam apregoando, né? A importância da formação plena do indivíduo. E aí apostar essa educação no ambiente público exige desse professor um esforço muito maior, porque ele precisa ser autoral, ele precisa ser o idealizador dentro da sua sala de aula. Ele precisa ter a capacidade de perceber a regência da classe como um todo, em que em certos momentos todos fazem a mesma coisa, mas ele perceber a individualidade, o que cada um precisa desenvolver. Então, o papel do professor nessa pedagogia é fundamental. E precisa ter uma sensibilidade diferenciada, né? Para poder perceber, dentre 20 e 25 alunos, quais são as necessidades específicas de cada um.
Até isso é uma arte, né? A arte de educar. Verdade. Professora, então você diria que esse modelo ele é absolutamente aderente a uma política pública de educação que seja igualitária, inclusiva, que contribua realmente até para a emancipação humana, não apenas aquela formação destinada ao mercado de trabalho, a funcionalidade do dia a dia. A gente falava um pouquinho aqui no intervalo, aquela dicotomia que existe muitas vezes entre o fazer e o pensar. O aluno Waldorf, ele tem as suas potencialidades plenamente desenvolvidas na visão de construção de um desenvolvimento de um ser humano integral. É muito possível, e eu digo até que existem muitos professores Waldorf em todas as escolas do mundo, em todas as escolas de Nova Friburgo, porque são professores sensibilizados com essa criança. Então tem um fazer pedagógico pleno e completo. Então assim, classificar professor Waldorf ou não professor Waldorf foi um nome que a gente encontrou, mas nos encontros que eu tenho ido e encontro amigos que trabalham em outras unidades escolares, eu falo, você é Waldorf e não sabe. Olha o que você faz com seus alunos, olha o sorriso desse daqui, né, me mostrando algumas fotos. Então, não tem um fazer Waldorf, tem um envolvimento com o aluno, o genuíno interesse pela criança. Então, esse não tem seminário, não tem escola que ensine esse professor. O professor precisa ter essa sensibilização, né? Por mais que ele passe anos estudando, se ele não tem essa sensibilidade, ele não consegue atrair essa criança, né? Verdade. Professora, quero agradecer imensamente a possibilidade desse bate-papo, que eu tenho certeza que vai contribuir muito, né, para a clarificação do trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem. E eu falo isso porque conheci de perto, né, já de longa data. Vários dos nomes que você citou aqui são pessoas que eu tenho um respeito muito grande, porque conheço a trajetória, conheço as famílias, conheço a sua prática pessoal, pedagógica, e tenho certeza que todas essas crianças estão em excelentes mãos a partir desse trabalho que vocês desenvolvem. Queria que você deixasse aqui considerações finais para os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Lembrando sempre que você também pode sugerir pautas para o nosso programa através do WhatsApp 999175577 e também pelo e-mail marceloverli@hotmail.com. Deixar aqui então as palavras finais da professora Athalia, a quem eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Quero muito agradecer a oportunidade, né? Realmente Marcelo Verli foi uma pessoa que acompanhou de perto a nossa escola, sempre que solicitávamos o apoio dele, ele sempre foi muito solícito. É bonito ver o trabalho que ele está fazendo de divulgar as ações, né, que acontecem em Nova Friburgo. E quero aqui agradecer, né, essa casa aqui, a TVC, por essa oportunidade, e ao gestor da Escola Vale de Luz, que nessa minha trajetória, o professor sozinho, ele fica muito desesperançoso de que ele é capaz. Então, assim, eu tive a oportunidade de ter ao meu lado, enquanto fui professora, um bom gestor que acreditava em mim, que acreditava de que eu era capaz de estudar e de formar as crianças que foram confiadas a mim. Então, eu tenho uma imensa alegria de poder fazer parte da família Vale de Luz e de poder contar um pouco a minha trajetória eu sou apenas um instrumento, né, através da Escola Vale de Luz. Muito obrigada. Obrigado, professora. Agradecer a você, meu amigo, minha amiga, por nos acompanhar até esse momento e desejar uma excelente semana. Lembrando sempre que a estreia do nosso programa é às terças-feiras, às 10 da noite, e a partir de quarta-feira a sua disponibilização no canal da TVC no YouTube. Fazer um agradecimento especial aqui ao Mendonça, nosso cinegrafista, que faz um trabalho diferenciado, uma pessoa querida e respeitada por todos em Nova Friburgo, a Fernanda, que faz a edição do programa,
todos aqui da TVC, irmanados nesse objetivo de apresentar aquilo que Nova Friburgo tem desenvolvido de melhor. Um grande abraço e até a próxima.